galera! Então no vídeo de hoje falaremos de coisas muito legais, como por exemplo, qual o tamanho certo do vaso de bonsai para sua planta, retirada de planta do chão, alguns detalhes importantes e ainda o uso de estufas para fusão de plantas. Então fica aí, deixa o like, já se inscreve no canal e vem comigo! Bem, galerinha, então estamos aqui mais uma vez nesse dia alegre, feliz, no canal Bonsai Online. Felicidade pura, só alegria para falar de bonsai e responder vocês inscritos maravilhosos que eu tenho aqui no canal. Sou muito grato a cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um. Então, vamos lá. A primeira pergunta, deixa eu tomar um café aqui. Já deixou o like aí? Se não deixou, já deixa aí. A primeira pergunta é de Ars Grant. Não sei como é que pronuncia isso. Naquele vídeo Chega de Fazer Bonsai Errado no Brasil. É um ótimo vídeo, por sinal. Vou botar aqui no final desse para você dar uma olhada. Vale muito a pena ver. Um vídeo polêmico, gerou bafafá, mas é muito legal. Ele falou assim: existe alguma tabela de proporções entre o diâmetro do galho, tamanho da árvore e tamanho do vaso? Uma boa pergunta, Ars Grant. Muito boa. Bem, proporção entre o diâmetro do galho e o tronco é uma coisa muito visual. Todo mundo que cagar regra nisso aí, eu acho que está viajando. Porque depende do efeito que você quer causar, do estilo de bonsai que você quer alcançar, né, que você quer fazer. Então não existe regra para isso. O que existe é a sua sensibilidade estética de olhar e falar assim, não, eu acho que está legal, está compatível, era o que eu queria. Ou não acho que está legal, eu vou deixar engrossar mais. Agora, entre o tamanho da árvore, né, e o tamanho do vaso, sim, tem uma regrinha simples que vai dar pra gente uma estética legal. Claro que nem sempre a gente vai conseguir aplicar essa regra 100%, né, porque a planta pode ter um raizão enorme, vai pedir um vaso um pouquinho maior, né, então a gente tem que ter uma maleabilidade ali, caso a caso também, que sempre é importante no bonsai. Né? Uma vez eu ouvi de um grande amigo que bonsai é bom senso. Né? Bom senso, bonsai. E faz muito sentido isso. A gente tem que ter muito bom senso no bonsai. Mas vamos lá. Qual é a regrinha, meu caro Ars Grant? É o seguinte. Você vai medir o tamanho da sua planta, a altura da sua árvore. Vamos dizer, por exemplo, que sua árvore tem 30 centímetros. Ai, que delícia! Você vai dividir por 3. Então eu tenho 10 centímetros. Né? 30 dividido por 3, 10. Vai multiplicar por 2. Então eu vou ter 20 centímetros. Tá? Esse é mais ou menos o tamanho do seu vaso que vai ficar bonito, proporcional à sua planta. Então a planta de 30 centímetros, num vaso de 20 centímetros aproximadamente, ficaria razoável, ficaria um bom conjunto esteticamente falando. Beleza? Existem exceções para essa regra, Wagner? Existem. Por exemplo, se a planta tem uma copa muito grande, se ela é, por exemplo, o estilo banyan de ficus, né, que é uma planta baixa, porém com a copa muito larga. Então a gente não mede a altura da planta, e sim a copa, né, o comprimento, aqui, o diâmetro da copa, para fazer a mesma regra. Tá? Então se a planta tem 30 centímetros de copa, né, essa distância até aqui, eu vou dividir por 3, multiplicar por 2 e vou ter mais ou menos o tamanho do vaso também, que vai ser proporcional. Beleza? Então, Ars Grant, eu acho que ficou bem claro. Eu acho que é uma coisa importante, né, ter essa noção, pelo menos, do tamanho certo do vaso para gerar um efeito estético bacana. Claro que você pode, como eu falei, exagerar para causar um efeito visual e tal. Bem, a próxima pergunta é de Renato Oliveira. Me deu até uma dor no coração quando eu li esse nome, porque Renato Oliveira é o nome de um grande amigo que faleceu, que eu tenho até um vídeo no canal que eu faço uma homenagem para ele, que a gente foi pro Japão junto. Um grande amigo, uma grande perda. Bem, mas vamos lá. Faz parte da vida, daqui a pouco a gente está indo também. Bem, ele falou assim: tio Wagner, estou fazendo fusão com 8 estacas de Ficus Tiger. Ficus Tiger é Ficus microcarpo, variedade Kinmen, tá? Só para ficar claro. Ele falou assim: coloquei na areia todos amarrados juntos e já estão com gemas e até folhas pequenas. Gema ele já tinha, Renato, né? Tá aparecendo a gema está desenvolvendo, né? Tá aparecendo ali a brotação. Mas gema a planta já tem. Bem, eu coloquei uma estufa improvisada e gostaria de saber quantos dias devo deixar nessa estufa antes de aclimatar para tirar. Valeu, se puder responder.
Olha, não tem tempo certo, né, para te deixar na estufa. Você vai ter que ver o desenvolvimento da planta. Quando ela estiver bem brotada, você pode começar a tirar a estufa. Eu aconselho a não tirar de uma vez e botar no sol, né, porque senão é uma diferença muito grande, né? A planta que está ali com umidade controlada, né? Então não é isso que a gente precisa fazer. Vai tirando a estufa devagarzinho, né? Bota ela na sombra por um tempo ali, né? Protegida do sol forte, e depois joga para o sol, tá? Para fazer essa transição do ambiente com umidade ali sempre presente para um ambiente mais seco e com mais sol. Aí você vai conseguir êxito, mas não tem tempo certo. Em bonsai quase nunca tem tempo certo. Você tem que observar a planta. Isso eu venho batendo aqui no canal por vários e vários anos, né? E vou continuar batendo porque é isso, beleza? Próxima pergunta então é do meu amigo Marcos, grande amigo Marcos, a gente sempre conversa, gente boa pra caramba. Ele falou assim, um abração Marcos. Ele falou assim, fala aí tio Wagner, vários comentários sobre esse vídeo. A gente tá falando do vídeo da retirada da prêmina do chão, tá? Aquela prêmina grandona. Vou botar no final desse vídeo aqui também pra vocês verem, muito bacana o vídeo. Ele falou assim, primeiro uma pergunta. Pelo que deu para ver, essa planta, mesmo tendo ficado no chão, tem praticamente zero de raízes capilares, só raiz grossa. Isso não seria um problema, uma deficiência do substrato ou no procedimento? Olha, Marcos, eu não sei, sendo bem sincero, porque eu não conheço muito bem a prêmina, né? Eu precisaria ter trabalhado com prêmina há muito tempo para saber se isso não é o comportamento da espécie, né? De aprofundar as raízes. O que eu posso garantir é que era um substrato bem drenante, solto e que retém bastante umidade. Não tem motivo para a planta não ter produzido capilar ali em cima, beleza? Seria uma deficiência do substrato? Não acredito. No procedimento, também não. Plantei a planta lá na boa, tal. Então, eu assim, no momento, eu tô mais propenso a acreditar que seja um comportamento da espécie. Mas preciso, como eu falei, de mais testes para ver se sempre ocorre assim dessa forma, beleza? Tem planta, gente, que tem essa característica de aprofundar muito, né? Rápido as raízes, tipo pitanga. Pitanga lança uma pivotante e muitas vezes as raízes capilares estão lá embaixo. Tu cava 1, 2, 3 metros e não tem nada de capilar. Né? Por isso que é difícil muitas vezes coletar pitanga, tá? Então pode ser o comportamento da prêmina. Como eu falei, vale a gente analisar e fazer de novo o procedimento com outras plantas para ver. Segundo, o vaso. Eu particularmente não gosto de vasos esmaltados ou muito cheios de detalhes e ornamentos. Eu entendo que o centro das atenções deva ser a planta e não o vaso. Eu achei esse vaso perfeito. Legal, Marcos. Realmente o vaso, ele é a moldura do trabalho, né? Ele não deve chamar mais atenção que a planta. Agora, se eu tenho uma planta que chama muito atenção, eu também posso ter um vaso que chama mais atenção um pouquinho, né? Porque a planta, ela de qualquer jeito vai roubar a cena, né? Por isso que é muito comum no Vietnã ver vasos com muito ornamento, porque as plantas são enormes, né? Com muitos detalhes, então de forma alguma o vaso rouba a cena. O problema é você ter um gravetinho, como a gente vê às vezes, num vaso lindo, né? Que aí realmente pode tirar o graveto dali e olhar só o vaso, que é melhor. Wagner, você às vezes é muito incisivo, muito polêmico, mas é verdade. Não tem nada para ver ali. Aí ele continuou, ele falou assim, por outro lado, não seria o caso de, ao retirar a planta do chão, colocá-la no recipiente de treinamento maior para se restabelecer e criar bastante raízes capilares antes de passar para um vaso mais definitivo? Marcos, não. Isso é um erro. Tá? Por que é um erro? Né? Você já tirou a planta dali, estava sem raiz, como a gente mesmo falou. Por que ela não vai produzir capilares no vaso de bonsai? Só no vaso maior? Pensa sobre isso. Né? Eu tenho um vaso grande ali, né, com substrato adequado. Qual a diferença dela produzir capilares no vaso de bonsai e no espaço maior? Na verdade, quando a gente conhece a espécie, né, e a gente sabe que a planta tem uma boa recuperação, é muito melhor que a gente bote direto no vaso. Tá? Claro que, se a gente não quiser desenvolver a planta. Né? Isso é que eu sempre bato aqui no canal. Se o tronco já está ali, a linha de tronco está maneira, eu tenho uma estrutura primária, já de galhos, melhor botar no vaso. Agora, se eu quero desenvolver a planta ainda, quero fazer estrutura primária de galhos, aí sim é melhor botar no recipiente maior para eu dar maior velocidade de crescimento para a planta. Mas não porque ela não vai produzir capilares no vaso de bonsai. Ela vai, óbvio, né? Então, né, só para finalizar, Marcos, e ficar entendido isso, eu acho que tem duas situações. Por exemplo, eu fiz uma coleta num lugar que pode se coletar, que te permitiram coletar. Né? Seja claro, não estou incentivando ninguém a cometer crime ambiental.
Então, quando a gente pega essa planta, normalmente a gente precisa desenvolver estrutura. A gente corta os galhos, são muito grossos, a gente começa um trabalho ali de bonsai. Nesse caso, é melhor que eu bote num recipiente maior ou até plante no chão de novo, porque aí a planta vai crescer rápido e eu vou conseguir fazer a minha estrutura primária. Mas no caso dessa Premina, eu já tinha feito isso. Eu já fiz a estrutura primária da planta. Então eu preciso só trabalhar a estrutura secundária, a estrutura mais fina. Então não preciso de velocidade, não preciso de crescimento rápido. Eu preciso só que a planta realmente, né, não morra, primeiramente, e consiga desenvolver a quantidade de capilares que ela teria normalmente no vaso de bonsai ali, para nutrir aquela área toda e com desenvolvimento mais lento até, para eu conseguir fazer a estrutura fina. Então são duas situações bem distintas, beleza? Como último adendo a essa história, Marcos, essa necessidade de preservar muito raízes, né, e se preocupar muito com raízes capilares vai depender muito da espécie. E por isso que é importante, eu sempre bato aqui no ponto com meus alunos, que você trabalhe com poucas espécies para você conhecer profundamente as espécies. E aí você vai saber, depois de um tempo, claro, o quanto você pode tirar ali, né, o quanto que a planta aguenta, o tranco. Então, basicamente é isso. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, meu querido Marcos. Se não, deixa aqui nos comentários de novo, que eu complemento. Beleza? Bem, galera, então o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. É um vídeo rápido, respondendo as dúvidas e questões de vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se não deixou o like ainda, deixa o like aqui. Se não virou membro do canal para ajudar, vire membro para dar suporte para esse trabalho. Tamo sempre junto. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vejo você semana que vem. Tchau, tchau.